É um livro que vai falar sobre as orientações de Deus para o povo de Israel, as orientações de Deus para os sacerdotes, para os levitas. Ele vai levar esse nome de Levítico, porque é um livro que na sua grande parte é Deus ensinando os levitas, a tribo de Levi, que era a tribo que deveria servir ao Senhor no tabernáculo, no templo, carregando a arca, arrumando, glória a Deus, o altar do Senhor. Era a tribo que era voltada somente para trabalhar na presença de Deus. E nós vamos ver no capítulo 6 que nós lemos, que o capítulo 6 por inteiro, glória a Deus, é Moisés escrevendo o que Deus transmitiu a ele, o povo de Israel, e orientando sobre como deveria ser as ofertas, os sacrifícios a Deus, sobre como deveria ser levado o cordeiro, a pomba, glória a Deus, até a presença do Senhor e ser oferecido em sacrifício, em sinal de remissão, em sinal de arrependimento, em sinal, glória a Deus, de perdão dos seus pecados. Nós vamos ver o texto a qual nós lemos que, glória a Deus, ele começa dizendo que o fogo do altar não pode se apagar. E a missão do sacerdote, glória a Deus, todas as manhãs era arrumar o altar, era colocar lenha sobre o altar, deixar o altar em ordem. E o verso 13 vai nos dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar. E isso era, glória a Deus, um alerta para o povo de Israel, e assim como é um alerta para nós essa noite, que a ordem do Senhor é para que o fogo sobre o altar não venha se apagar. A ordem e o desejo do Senhor é que essa chama sobre o altar, ela não pode se apagar. Isso era um aviso para o povo, glória a Deus, de tal maneira que estava, glória a Deus, falando ao povo de Israel, mostrando que a presença de Deus, que o Senhor sempre estava com eles. Também esse versículo 13 diz ao povo de Israel que eles deveriam viver em uma expiação constante na presença de Deus, ou seja, se arrependendo todos os dias ou diariamente de seus pecados e suas falhas. Você já vai entender aonde eu quero chegar. E nós vemos aqui, e para você entender, nós vamos lá, glória a Deus, e vamos olhar para o livro de Hebreus, aleluia, a qual nós vamos entender que Jesus, olha só para mim, se você não entender do início, você não entende o final. Nós vamos entender que Jesus, quando ele vai morrer na cruz do Calvário, ele vai estar se sacrificando por nós. Hebreus, o escritor de Hebreus vai escrever que Jesus, ele foi o sacrifício perfeito e o sacrifício definitivo. É por isso que a partir da morte de Jesus não houve mais sacrifício sobre os altares. O boi não foi mais sacrificado, o cordeiro não foi mais morto, porque Jesus simboliza e simbolizou o sacrifício perfeito. E Jesus, através do seu sacrifício, ele obteve a redenção eterna para nós. Então nós vamos entender agora que não é mais preciso sacrifício sobre o altar, mas nós vamos entender que Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Mas pregador, se não é mais preciso sacrificar sobre o altar, então por que você está nos trazendo e falando sobre o altar no Velho Testamento? É que se nós olharmos para o livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 5 e verso 6, a palavra do Senhor vai dizer que todos quantos foram purificados ou foram salvos pelo sacrifício de Jesus, foram constituídos perante Deus sacerdotes para Ele. Então eu e você que fomos remidos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, perante o Senhor nós somos sacerdotes. Olha para mim, perante a Deus, diante da sua presença, eu e você somos considerados sacerdotes. Para que nós venhamos entender o que é o sacerdote, qual é a sua missão na presença de Deus. Para que nós venhamos entender o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Se nós olharmos e você conhece esse texto, você vai ver que a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios que eu e você somos o quê? Templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que eu e você somos templo do Espírito Santo, e o Deus Espírito Santo habita dentro de nós. Sabe o que nós vamos entender? Que além de nós sermos sacerdotes, o nosso altar é o nosso coração na presença de Deus. Você pode dar glória nessa noite? É que nós entendemos que somos sacerdotes na presença de Deus, e o altar que nós temos que cuidar é o nosso coração.
oração diante de Deus. Então você é sacerdote, você foi remido pelo sacrifício de Jesus, e você também é o altar e templo do Espírito Santo. Então entenda isso aqui que eu quero trazer nessa noite, para que nós venhamos perceber qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo. Que nós não estamos aqui a qualquer maneira, nós não servimos qualquer Deus, mas nós temos uma missão, nós temos um objetivo. Porque nós vamos entender que lá no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, ainda vai dizer no capítulo 9, verso 24, que quem acendeu o fogo sobre o altar foi Deus. Quem acendeu o fogo sobre o altar lá no Velho Testamento é Deus. Então sabe o que eu entendi? É que o altar, eu e você somos de Deus. O fogo, quem manda é o Senhor. Mas sabe qual que é a nossa missão? Sabe qual que é a nossa ordem de Deus para nós? Você sabe qual é o que Deus nos mandou? Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. O que o apóstolo Paulo vai nos escrever? O que ele vai dizer? E a ordem é: não apagueis o Espírito. Sabe qual é a ordem de Deus para você entender? É que eu e você não venhamos apagar o Espírito Santo. Mas como assim apagar o Espírito Santo? Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que um dos símbolos do Espírito Santo é